Shalom, Pai do Senhor, muita paz, irmãos, muita paz, irmãs, muita paz, evangelistas, pastores, irmãos em Cristo, na minha casa particular e também da igreja cá na cidade da Beira, nas outras províncias do país, Moçambique, que era a capital, Maputo, Zambeze, Limbani, Gaza, Nampula. Muita paz, amados, muita paz. Muita paz. Estou mais uma vez cá, para compartilhar este tema muito interessante. É um tema que nos leva a sentir o coração de Deus, assim como Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Então estaremos a ver hoje quem quer sentir o coração de Deus nesses últimos dias esses difíceis de viver, muito mais na questão espiritual, como Jesus bem profetizou que nos últimos dias haveriam dias difíceis, alguns abandonariam a fé, o amor de muitos esfriaria. Então, irmão, portanto, fique conectado. Estaremos hoje a partilhar este tema. Estarei a citar o livro como vem na descrição, é o livro de Jeremias, capítulo 13, versículo 7 a 11. Em seguida estaremos a citar o livro de Oséias, capítulo 1, versículo 1 a 3. Seria melhor todo, mas vamos encurtar por causa do tempo. Então, são esses dois livros hoje que estaremos aqui a falar em torno da palavra. Então, irmãos, vamos ao assunto, mas importa orarmos, pedir a bênção do Senhor, nosso Deus, na palavra, não é? Então vamos lá. Obrigado, Senhor Deus vivo, obrigado, Pai nosso, obrigado, Santo Espírito. Abençoe qualquer visualizador, e desde identificado ou não, Pai Santo, nos últimos dias, e possa, Pai Santo, viver a Tua graça, seguir-Te. Se não é crente, procura ser crente. Se é crente, está fraco, aviva-se. Se é crente, abandonou o caminho, procure voltar para a honra e glória do nosso Pai, porque de fato estamos a aproximar aos últimos dias da igreja sobre a face da terra. Portanto, importa se estarmos conectados com a Tua palavra. Se somos filhos, nós cremos que há poder em nome de Jesus. Fomos dados esse poder, assim como todo aquele que aceita. Então, Pai Santo, aviva, abençoe esta live de Sua palavra. Oro também a favor da minha amada esposa, minha família, toda a minha família em geral, os irmãos em Cristo, os colegas, alunos, os amigos, conhecidos. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.
vamos partir para Shalom. Amado, dê um like, comente aí. Dê um like e fica conectado também, não é? Estou vendo o irmão conectado aí. Deve ser o irmão Issa, o colega irmão Issa. Grande homem. Então vamos continuar, não é? Com a mensagem do dia. Repito, o tema é quem quer sentir o coração de Deus nos últimos dias, esses dias difíceis de viver, que eu posso assim dizer. Parece sim que está profetizado na palavra, quer Mateus 24, quer 1 Timóteo, 2 Timóteo, quando o apóstolo Paulo fala que nos últimos dias virão dias difíceis, trabalhosos. Então, vamos para o nosso assunto. Essa é a palavra de Deus. Deixa eu me aproximar mais um pouco aqui. Então, diz assim a palavra de Deus no livro de profeta Jeremias, capítulo 13, versículo 7. Começamos do versículo 7 para não alongar, não é? Prolongar muito. Diz assim a palavra. Temos como título aqui: o cativeiro é o símbolo é simbolizado por um cinto de linho. Então, vejamos qual é o sentimento de Deus perante este cinto aqui que é simbolizado, o cativeiro que é simbolizado por cinto de linho. De acordo com o tema que nós trazemos, é quem quer sentir o coração de Deus nos últimos dias. Então, ora vejamos. Então, versículo 7 de Jeremias 13. Então fui ao Eufrates e peguei o cinto do lugar onde o havia escondido. O cinto havia apodrecido, não prestava mais para nada mais. Aqui o profeta Jeremias já falado com o Senhor: leva o cinto, vai guardar no rio Eufrates, depois volta a levar novamente. Quando ele vai pela segunda vez, quero acreditar, ele encontra o cinto, como diz aqui. Então fui ao Eufrates e peguei o cinto do lugar onde havia escondido. O cinto havia apodrecido e não prestava para mais nada. 8. Então veio a minha palavra do Senhor. 9, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá, a linhagem de Judá, e o grande orgulho de Jerusalém, a linhagem também de Jerusalém, era Israel lá. Mas Israel tem que perceber bem, como também eu percebo, ele diz que virão dias em que virão os verdadeiros adoradores, onde adorarão em espírito e em verdade, não só em Jerusalém, mas em todo canto ou em 4 cantos da terra. Presta bem atenção: Israel não só representa o país de Jerusalém, mas sim aquele que crê, aquele que queira viver nessa graça, não é? Nós somos dados por Deus e que aceitaram primeiramente a palavra de Deus e crer no Cristo como o seu Filho que morreu por nossos pecados. Continua, diz assim diz o Senhor no versículo 9: do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. 10. Este povo perverso que se recusa a ouvir as minhas palavras. Quando Deus diz, por intermédio de profetas, pastores, apóstolos, evangelistas: hoje eu estou aqui a pregar a ti o evangelho. Se o povo recusa-se a ouvir e a obedecer ao próprio Deus, vejamos a seguir: este povo perverso que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a teimosia do seu coração.
e que segue outros deuses. Irmãos, nesses dias, como eu tenho dito, como já pude dizer numa live, a relação, a lei de solteiro, viúva, ou melhor, casado e viúva, em relação aos últimos dias, importa lembrar essa live, que nesses últimos dias o homem tem que viver principalmente olhando a definição da palavra, o que a palavra diz. Se tu queres ser salvo, então importa tu dar à luz a primazia à palavra de Deus, para assim ser salvo. Estamos juntos, irmão? Então, dia assim, continuando. Outros deuses, a fim de servi-los e adorá-los. Ficará como este cinto que não presta para nada. Se nós não dermos ouvidos à palavra de Deus, este povo não servirá para nada. Então, irmão, se você quer crer na palavra de Deus, este é o momento, esta é a hora de você abrir seu coração. Eu falo para os identificados, não sou, mas os demais que irão visualizar a live. Aceitas a palavra de Deus, para que não sejas comparado ao simbolizado ao cinto aqui de Jeremias capítulo 13. Então, dia 11. Pois assim como o cinto se apega, à cintura do homem, assim eu fiz com que toda a casa de Israel e toda a casa de Judá se apegasse a mim, diz o Senhor, para que fossem para mim povo, nome, louvor e glória. Mas não quiseram ouvir-me. Você quer perceber o sentimento de Deus aqui? Quando diz, assim como o cinto se apega, quando nós colocamos o cinto, asseguramos as calças com o nosso corpo, é assim como o Senhor se apega a nós, para que nós fôssemos povo, nome, louvor e glória para Ele. Mas nós recusamos ouvir a palavra e obedecer. E voltar às origens nossas, que é a antiguidade, o princípio de todas as coisas. Adão e Eva. Então, irmãos, eu venho aqui exortar aos irmãos que estão distantes da palavra, distantes de Deus, abandonaram a fé, não querem ouvir essa voz que clama hoje. Evangelista Félix que te fala aí. Volte, irmão, volte a ter essa relação com Deus. Conheça Ele, se você não conhece, busque Ele e obedeça a palavra de Deus. Assim você não vai se comparar ao cinto de Deus, que Deus aqui fala no livro do profeta Jeremias. Então nós podemos sentir aqui que o coração de Deus não é alegre, porque o povo de fato tem se apartado. Nós vemos fazendo uma escolha de coisas na vida. Parece que
prefere-se muito divertir, não é? Do que ir à igreja, ler a Bíblia, praticar o Evangelho, orar. Então, irmãos, vamos aqui só terminar. Vamos terminar o livro de Oséias, para terminar. Diz assim, Oséias capítulo 1. Diz assim a palavra. Só para ressaltar aqui, no livro de Oséias vem como título da Bíblia, minha Bíblia Almeida, João Ferreira de Almeida, século 21. Importa dizer que este foi um português, pastor, tradutor, traduziu a Bíblia em hebraico. O primeiro português que traduziu a Bíblia em hebraico para português. Então diz assim, como tenho como subtítulo aqui: Casamento de Oséias, idolatria e corrupção de Israel. Consegue perceber através do título? Casamento de Oséias, idolatria e corrupção de Israel. Então esse grande homem sofreu bastante, mas ele teve que obedecer o que Deus disse, ordenou ele. Grande Oséias, veja o que diz aqui, o que Oséias viveu. Capítulo 1, versículo 1 do livro de Oséias. A palavra do Senhor veio a Oséias. Eu trago esse tema aqui para fazer uma relação, para sentirmos como é que Deus sente nos últimos dias, como o seu povo anda. A palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beri. Nos dias de Oséias, Jotão, Acaz, Ezequias, rei de Judá. E nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. 2, diz assim: quando o Senhor começou a falar por intermédio de Oséias, Deus falava por intermédio de Oséias, ele lhe disse: vai e toma uma mulher adúltera. Aqui vem adúltera, depois vem aqui outra tradução, significado, 2, literalmente de prostituições. Vai tomar uma mulher de prostituições, isto é, Deus disse para que ele tomasse uma mulher prostituta. Irmãos, para que assim, veja de seguida, mulher de prostituições e filhos da relação adúltera, e tenha com ela filhos da relação adúltera. O Senhor ordenou a ele para mostrar a ele que o povo também anda corrompido, para que você sinta, Oséias, como o coração dele, Deus sentia na altura, eu quero que sente até hoje, quando nós como povos, filhos de Deus, homens de Deus, criaturas de Deus, feitos para a sua glória, seu nome, nos apartamos da palavra de Deus. E assim, e filhos da relação adúltera, porque a terra adulterou. Consegue perceber, não é? Porque a terra adulterou. A terra tem sido prostituta, apartando-se do caminho do Senhor. Consegue perceber que eu trago com uma mensagem no livro de Oséias? Assim como nos apartamos, quando o homem se aparta do caminho de Deus, não procura estar próximo de Deus, obedecendo a sua palavra, não se torna adúltero, não se torna prostituta, mas se aproxima a Ele. Então nós paramos por aqui, nós podemos ver mais adiante, só para vocês entenderem que ele teve filhos com essa mulher. Consegue imaginar como é que é um homem casar com uma prostituta? A dor que ele sente. Eu penso que a dor que Deus sentia na altura, e ainda sente até hoje para aqueles que não obedecem a sua palavra. São anunciados a palavra, rejeitam.
Diz assim, então ele foi e tomou Gomer, filha de Diblan. Ela engravidou e deu um filho. Estou a prolongar mais um pouco só para dar um pouco mais ênfase. O Senhor disse, põe-lhe o nome de Jezreel, porque em pouco tempo castigarei a linhagem de Geu pelo sangue de Jezreel, e darei fim ao reino da casa de Israel. Então, ele teve filhos, cada filho o Senhor dizia, coloca o nome X como símbolo de isso, mais aquilo, mais aquilo. Então, irmãos, nós precisamos esses dias estarmos conectados ao Senhor, buscar-lhe mais em detrimento de todas as coisas, porque ele disse, buscar o Senhor, agrada de mim, que eu satisfarei o desejo do coração, buscai o reino de Deus. Jesus bendisse no Novo Testamento, buscar o reino de Deus, primeiramente o reino de Deus, é a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, se nós nos apartamos, nos tornamos esse povo corrupto, que não agrada ao coração de Deus. Assim como o profeta Oséias sentiu a dor, a mágoa, a tristeza de casar, de ter uma mulher prostituta, assim também Deus sente quando nós nos apartamos, não demos ouvidos à sua palavra, negamos. Estamos juntos, irmãos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não amou só um povo, um determinado povo, que é Israel, a Jerusalém, da Ásia, e outras tribos, mas amou também ao mundo inteiro, a todo povo, língua, nação. Deus amou, que enviou seu Filho unigênito para que aquele que nele cresce não pereça e tenha vida eterna. Nós então somos chamados a crer apenas para que nós possamos agradar a Deus e viver na eternidade. Então, shalom, irmão, nós ficamos por aqui. Hoje foi uma live muito curta, acabo de ver o irmão conectado aí. Shalom, irmão, shalom, Deus abençoe tu e tua casa, sua família, aquele que irá visualizar nas proximidades, assim seja. Nós oramos, agradecemos, Pai Santo. Obrigado, Pai Nosso, pela graça e paz que o Senhor tem nos dado nos últimos dias. Continua nos enchendo de mais visões, mais sonhos, mais desejos teus, primeiramente, e de seguida a nós, Pai Nosso. O Senhor disse, agrada de mim, que eu satisfarei o desejo do coração. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Pai Santo, importa assim nós buscarmos mais de Ti nos últimos dias. No ouro, agradeço, oramos. Já não está conectado, irmão. Ouro, agradeço. Digo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom. Até a próxima, irmão, irmã. Deus abençoe.